DNA. Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala. Muito boa tarde para todo mundo que nos ouve agora aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e eu te convido a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. O DNA tem parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos, petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir com a gente, nos manda uma mensagem pelo WhatsApp 99136-2472. Eu vou repetir, 99136-2472. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1993. 1983, corrigindo. Opa! 1983, já deixei mais jovem o nosso entrevistado, tu viu só? Aqui. Tudo bem que o cara é bem jovial, tá aqui do meu lado, tô vendo aqui, é um gurizão, mas ali é da década de 80, que nem eu. Engana. Eu sou da D90, então, né? Então vamos lá, 1983, alguns fatos que ocorriam no Brasil. A música Me Dê Motivo, do Tim Maia, era sucesso absoluto nas rádios. Grêmio se tornava campeão da Copa Libertadores e posteriormente campeão mundial. Que saudade, hein, gremistas, desse ano de 1983. Nesse mesmo ano, morreu a cantora Clara Nunes e o jogador de futebol Garrincha. Nasceram a cantora Kelly Key, dona dos hits Baba Baby e Cachorrinho. Também nasce nesse ano a humorista Tata Werneck, que inclusive foi reconhecida agora domingo passado como a melhor humorista do ano. Ganhou o prêmio do Melhores do Ano da Globo como melhor humorista, prêmio Paulo Gustavo. Exato. Belíssimo trabalho dela, inclusive. Com certeza. O jornalista Rodrigo Ricordi, repórter de cultura do rádio e apresentador do programa F5 aqui do Diário de Santa Maria. Aí o Careca, famoso Careca, nasceu também em 1983. E também quem nasce em 1983, no dia 10 de fevereiro, é o nosso convidado de hoje, o publicitário Camilo Moreira Licínio. Muito bem-vindo, Camilo. Seja bem-vindo, Camilo. Obrigado. Hoje estamos aqui com Camilo e Camila. Quase uma dupla sertaneja. Só falta o talento. Vamos contar aqui um pouquinho de quem é o Camilo. Vamos relacionar o nome à pessoa, porque tem muita gente aí que consome esses conteúdos que esse cara faz. Exatamente. Então hoje nós vamos ver quem é. Bom, não vou dizer ainda, mas vamos lá. Camilo é publicitário, formado em 2003 pela Unifra, atual UFN, casado com Janaína e pai do pequeno Conan, de 4 anos e meio. Fantástico esse nome do teu filho, hein, cara? Conan. Me lembra o Conan o Bárbaro na hora. É essa referência? Ele trabalha com foco em criação e marketing digital. Tem mais de 13 anos de experiência trabalhando em agências de publicidade da região central do estado. Ele já atuou na agência Publicitar, na DG5, atendeu clientes como Mercedes-Benz, John Deere, KMW do Brasil, Sicredi e o Shopping Praça Nova. Em 2015, executou o sonho da faculdade, abrir sua própria agência, com sociedade de mais 2 pessoas até então, a Advertência, trabalhando com clientes como Rede Super, Geiger, Porto Sushi, Avenida Tênis Clube, HCC, Bela Casa, Muse Artes. Ele permaneceu na Advertência até 2018 e, após esse período, seguiu como autônomo, prestando serviço de comunicação e a outras agências e também a outros clientes do Rio Grande do Sul e do Paraná. Atualmente presta serviço de assessoria de comunicação direta a clientes e agências e também trabalha como criativo e social media na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Chegamos no ponto. Este cara que foi um fenômeno das redes sociais em 2021, ele atua então na Prefeitura e foi um dos responsáveis pelas publicações que viralizaram aí durante a campanha de vacinação ao longo de 2021. O famoso estagiário da prefeitura, estagiário da Prefa, surgiu nessas reuniões criativas, então, entre os colegas dele,
E esse cara que está aqui com a gente hoje, ele vai contar um pouquinho dessa história e também um pouco da trajetória. Camilo, conta um pouquinho, então, a gente vai revirar toda a tua vida e teu passado, enfim, mas vamos começar pelo esse recente, então, como é que foi essa repercussão imediata aí das redes sociais e como é que funcionava a criação desses memes aí que viralizaram Santa Maria fora? Cara, foi primeiramente, boa tarde, né, todos que estão ouvindo também, mas foi um processo, digamos, que foi amadurecendo, né, é uma equipe grande que trabalha por trás da comunicação e, no primeiro momento, a gente se debruçou sobre a informação, né, dela de uma forma mais bruta, sem essa pegada que hoje tem, né, de ser um pouco mais leve, um pouco mais engraçada até, digamos. Então, no primeiro ano da pandemia, a gente ficava de olho em decretos. Saiu o decreto, vamos dar um jeito de fazer esse decreto ser mais palpável. Então, se fizer um remember lá nas páginas, lá tu vai ver que vai ter muitos decretos com emojis, com coisas bem sintetizadas, o que podia abrir, o que não podia abrir. E a coisa começou assim e foi evoluindo até que a gente conseguiu chegar nas campanhas de vacinação, né? Como a gente precisava fazer com que todos, pelo menos no mundo ideal, né, todos soubessem das datas, se preparassem. Começamos pelos vovôs, né, que não têm acesso à internet. Na verdade, a comunicação mudou muito, né, do modo tradicional. De repente, nem mesmo a televisão a gente vai conseguir acertar os vovôs, né? Então a gente, vamos usar de estratégia, né? A estratégia começou sendo mais pontualmente, assim, pegando músicas da década de 60, se não me engano 60, 50 ali. Então, se você foi lançado, nasceu em tal ano, assim como uma música dos Stones, uma música do LED, acho que LED a gente não chegou a usar, mas algumas outras bandas da época, a gente conseguiu fazer o link, a gente embrulhou esse material, largamos no Face e a mágica começou a funcionar, né? A aceitação foi muito boa, a galera marcava muitas pessoas. E quanto mais vinha vindo isso para os recentes, as pessoas enlouqueciam mais, né? E aí se não chegava diretamente naquele vovozinho que não estava nas redes sociais, provavelmente chegava nos netos, e aí os netos... e eu achei uma sacada muito interessante, porque foi algo... moderno, se trabalhando com memes, né? Mas também algo nostálgico. Então, essa dupla que tu mexe com aquele emocional, tu mexe também com... Nossa, isso é engraçado, isso é divertido. Que eu acredito que seja a intenção de vocês. Quanto mais pessoas acharem legal essa publicação, mais compartilhamentos, mais interação e, assim, consequentemente, mais pessoas fiquem sabendo dessa informação. E a gente esperava muito, né? Eu lembro de estar muito ansiosa para esperar a minha data da vacinação do meu pessoal, mas eu também esperava qual seria o meme da vacina, por exemplo. Eu anotei aqui algumas, Camilo, tá? Para te ter lembrando aí. Tiveram várias, mas eu lembro muito do pessoal das branquelas, que tinham a foto delas. Se você conhece essas duas senhoritas aqui, está na hora de se vacinar. Campanha da votação da loira do El Chan. Quem lembrava disso, estava na hora de se vacinar. O meu foi da internet de escada, que eu levei um susto, eu tava passando e quando veio começou aquele barulho na hora que tu tava discando. Tu lembra da tua, Cássio? O meu acho que foi dos Changeman e do Jaspion, talvez, uma coisa assim, heróis japoneses ali da década de 80. Era a mesma da tua vacina. Se tu lembrar da tua vacina, vai ser da minha também. Eu não lembro exatamente o que foi. Mas teve vários. Teve do RBD, que viralizou bastante. Que era espanhol, a chamada toda era espanhol. Então, né? O espanhol não é o forte nem o meu e, infelizmente, de ninguém mais da equipe, né? Rolou uma gafezinha ali na chamada, mas... Tá valendo, né? Já que a pegada é meme e tudo, assim, claro. Nos esforçamos. Tá, e como é que foi a sacada, assim? Foi tua, foi de alguém da comunicação? Porque é uma equipe grande, como você falou lá, né? Tanto que virou uma secretaria, como é que chama mesmo? Secretaria Extraordinária de Comunicação, que era antes era só uma assessoria de comunicação, virou uma secretaria, que inclusive é gigante, tem um monte de profissional ali trabalhando, profissionais excelentes, já passaram por aqui, alguns de outros veículos também, que se formularam ali e formam uma super equipe que o diário incomoda diariamente. Se não fosse o diário, eles iam trabalhar um pouquinho menos. Mas como é que foi essa sacada, assim? Cara, foi uma coisa muito natural, assim, porque as primeiras vezes a gente conversou, principalmente o Ramiro, né, que é o secretário de comunicação, ele, na verdade, da primeira vez eu lembro bem dele falar, cara, vamos tentar fazer alguma coisa mais leve, mais engraçada e tal. E a semente foi plantada ali, e a partir dali eu tive um pouco mais de autonomia
para pensar nas pegadas, né? Já que eu tive que cruzar um pouco com bagagem cultural, com experiência, né? Mas o processo, até chegar a mim, assim, ó, ele foi mastigado, digerido, ruminado muitas vezes por uma equipe enorme de jornalistas, assim, muito competente, né? Para não deixar nenhum furo, para a coisa chegar muito clara. Até porque eu, como publicitário, tenho um déficit de atenção muito grande nessas horas de ler, né? Quando vem um texto muito grande e tem... Nossa, eu já olho assim e já começo, né, a ter problemas de interpretação. Então, o trabalho na equipe nessas horas é primordial, assim. Então, tudo chegou muito, muito claro para mim. Eu consegui, ao mesmo tempo que eu estava lendo, fazer um link com alguma coisa, né? Daí discutir isso com um grande grupo e ali batimos o martelo, né? Antes de validar isso numa rede, a gente tem que fazer um papel de advogado do diabo, né? Porque se sai alguma coisa um pouquinho, dando uma margem para interpretar de forma errada, né? Nossa, até conseguir reverter é muito difícil, né? Lidar com crise. Mas começou assim, ó, de uma forma bem, sem grandes pretensões, para ser bem sincero, assim, ó. Mas existia um receio da parte de vocês que o humor em algo muito sério pudesse ter algum peso negativo? Com certeza, é um assunto tão sério desse, assim. Na verdade, desde o meu primeiro dia na prefeitura, esse dia eu estava conversando com o pessoal, eu já queria ter dado uma pegada mais leve, assim. Mas tem muito receio disso, né, de nós tratarmos de uma coisa tão séria, com humor, e a coisa sair um pouquinho é uma linha tênue, né, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é bom que sempre tem alguém que dá uma puxada. Olha, pessoal, acho que a gente, né, tem que ter muito cuidado, de repente a gente evita isso. Mas a linguagem das redes sociais nos permite fazer isso, né? E quem está inserido ali dentro tem que entender que a gente precisa usar dessas estratégias, senão a coisa passa batida, né? Quando a gente tem um post tão importante, com 10 curtidas, com 10 comentários, e a gente vê depois pelos números, né, que o alcance foi baixo, bate uma deprê, sabe? E isso rolou, assim, muitas vezes a gente fez uma coisa mais engessada, assim, e, não foi legal, sabe? Esse alcance podia ter sido melhor. E é justamente o que a gente consegue quando a gente trabalha com humor junto, né? Que é a linguagem da internet, né? Exatamente, facilita muito, né? Não tem como a gente não falar de uma forma mais leve nas redes sociais, principalmente, né? Se for um e-mail, alguma coisa assim, também tá na internet, tudo bem. Mas a pessoa... Hoje em dia, né, a gente é bombardeado por marcas, né? A gente tem contato com mais de 1000 marcas por dia. Então é muito difícil conseguir um espaço na agenda das pessoas, ainda mais na frente do computador, né? Então é um desafio. Eu quero lançar 2 questões que são: quando é que tu percebeu que essa estratégia dos memes tinha dado certo, que tu pensou assim, meu Deus, extrapolou, tá longe, tá bombando? E a segunda questão é, na tua opinião, qual foi o meme mais legal, assim, que tu mais sentiu satisfação de ver? E tu me responde isso em seguidinha no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais DNA com o Camilo. No campo ou na cidade, na reforma ou construção, Locarmac tem de tudo, Locarmac tem a solução. São bitoneiras, parafusadeiras, tudo em andaimes e elevação. São máquinas e equipamentos, facilitando a sua construção. Locarmac, locando soluções. Avenida Medianeira 398, fone 3222-7565. Locarmac. É segurança, é tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. A Della Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Páscoa Engenharia, há 26 anos transformando a cidade. Acompanhe o programa Faz Sentido, todo domingo, das 11 ao meio-dia, comigo, Fabiana Sparrenberger, e com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas, aqui na CDN.
Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida, ajuda para os desafios do dia a dia, saúde mental e incentivo para construir uma trajetória de bem-estar. Faz sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o DNA. Vai firme. A identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado do meu colega Cassiano Caveleiro e do nosso entrevistado de hoje. O Camilo, que é o estagiário da prefeitura. Estagiário entre aspas, né? O personagem. Inclusive, o personagem. A gente vai falar sobre isso nesse bloco, né? Tipo, uma história boa disso. A história do estagiário, que é diferente da dos memes, né? Que foi uma coisa que rolou ali no Instagram. E a gente continua também com o DNA, que tem a parceria do Tazlo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no shopping Praça Nova. Antes da gente seguir o baile, eu tinha lançado 2 questões ali pro Camilo, queria ver se ele refletiu a respeito, que seria quando é que ele percebeu que essa estratégia tinha sido de sucesso e qual o meme desses da vacinação que ele destaca aí como o favorito. Cara, quanto à primeira pergunta, quando eu percebi, quando a gente percebeu, né, na verdade, foi quando o Kim Kataguiri compartilhou nas redes sociais dele, né, um post que eu fiz do Dragon Ball, acho que era chamando uma galera lá que eu não lembro qual a idade, e a legenda dele era: isso é o dinheiro público sendo gastado de uma forma legal, de uma forma interessante, né? Foi, né, ali todo mundo, eu não tinha visto, né, quem viu até foi a Bibiana, que trabalha lá com a gente. Ela viu, me mandou, e ela: olha só isso, e a coisa tomou uma proporção legal, assim, saiu da cidade, na verdade saiu do estado, né, e dali, a partir daquele momento começou a bombar, a gente viu que aumentou, teve bastante seguidores, assim, e ali acho que a gente conseguiu fazer com que o pessoal voltasse os holofotes pra gente. E qual deles tu destacaria? Não sei se... Primeiro eu vou te perguntar, qual que viralizou mais e qual é o teu favorito? Assim, ó... Dessas postagens da vacinação, né? Puxando de cabeça foi o das branquelas, assim, que foi aquele que estourou, né? Que estourou mesmo, assim, que eu lembro que os números eram muito bons. Mas teve posts, assim, que foram surpresa, né? Tipo, teve um do Discman, que eu lembro que os números eram muito bons ali. O que tu falou também da internet de escada ali também. Mas que uns eram vídeos e outros eram o card só, né? Tipo... Isso. Na verdade, até o vídeo é uma dificuldade hoje nas redes, né? Porque a pessoa tem que... Se for muito comprido, ninguém ninguém para pra assistir. Tudo muito rápido, tem que ser short, tem que ser muito... A gente tem 3 segundos, assim, pra fisgar a pessoa, senão já passa também. Mas Nesse eles contexto... fizeram dos vídeos, desculpa te interromper, que ele até não é um vídeo tão curtinho, mas é como tu fica tão curiosa, e a questão da música, né? Eu acho que ele começava com NSYNC, tá? E daí o pessoal do NSYNC, não sei que faixa etária tem o pessoal do NSYNC, Cassi, hoje. 2000? Tem mais de 30. Né? Tem 35 por aí, vamos dizer, 30, 35. Tá. Eu lembro, deu no colégio, assim, as gurias falarem muito de Backstreet. Isso é 2000. Isso é 2000. Eu era mais Spice, mas é mais ou menos nessa. E daí começa com a música do NSYNC, e daí simplesmente tu acha que vai ser aquilo que vai seguir, e dá uma trava no vídeo e diz assim, não, agora dos novinhos.
Aí vem umas músicas que eu também já nem sei quais são, né? Porque também não. E daí depois volta pro Backstreet Boys dizendo que quem escutou o Backstreet Boys também ainda pode se vacinar. Naquela história de sempre a idade a mais, né? Sim. Quem deixou passar pode voltar. Então, assim, sacadas muito inteligentes, com certeza. Nesse a missão chegou, né? As informações chegaram. E, na verdade, foi assim, ó, como é que eu vou te dizer? É um insight, assim, né? Essa ideia, particularmente, assim, não brotou do brainstorm, a gente não conversou sobre. Eu só fui lendo as informações e eu fui imaginando o que podia fazer. Daí eu achei que essa quebra, assim, seria legal, e aquela história da jornada do herói, onde tá indo, assim, daqui a pouco tem uma coisa surpreendente, volta e tudo mais. Reviravoltas hoje vão ocorrer na chamada, né? Até quando eu larguei no grupo, né, nosso grupo do Arts do time da web ali, muita gente falou, eu tava achando aqui já que tu tinha errado, né, no público aí. Sim. Joia. A gente tem aqui uma participação de um ouvinte, Felipe Nogueira. Ele manda o seguinte: boa tarde, meu nome é Felipe Nogueira e gostaria de saber qual o sentimento do Camilo e da equipe, sabendo que o trabalho deu resultado e pode ter influenciado em muitas pessoas a se vacinarem. É uma responsabilidade e é uma alegria. Um abraço aí pro Felipe. E o sentimento é de realização profissional, né? Não fomos imbuídos dessa missão de... Quando eu entrei pra prefeitura, ninguém me falou que teria uma coisa tão delicada como essa. E o tamanho do desafio não foi claro, assim, nas primeiras postagens. E só depois que a gente teve a confirmação do retorno, né? Do feedback das pessoas que a gente viu... A gente acertou, né? Foi meio que no escuro, assim, mas a gente acertou. Então, a sensação é essa, né? Um agradecimento, é uma sensação profissional muito, muito legal. Tu já entra na prefeitura nesse cenário pandêmico? Não, eu entrei em julho de 2019. Bem antes da pandemia, então 6 meses antes. Isso, Alguns meses antes, né? E antes o teu trabalho era parecido com o de agora, só que... digamos que eu nunca sonhei, né, em ir pra prefeitura, assim. A minha experiência na prefeitura começou em 2019 até o momento, assim. Na verdade, minha experiência com política, né, eu até... Quando eu fui convidado pra prefeitura, eu tinha trabalhado junto com o Ramiro de uma campanha freela que a gente fez, que eu prestava assessoria pra uma outra agência, e daí eles foram lá naquela agência pra fazer uma campanha pra um deputado federal, e eu entrei na jogada pra fazer a campanha, e assim a gente teve contato. E depois, quando foi formando a equipe da prefeitura, em 2019, lá pela metade, ele fez contato pedindo se não sabia de alguém pra indicar, né, pro cargo que ele queria, assim, assado. Deu, cara, é o que eu faço, né? E aí não foi uma decisão fácil, né, porque eu me considero uma pessoa politizada, tudo, assim, mas eu não queria participar, assim, sabe? Não estava nos meus planos, assim. E aí eu conversei com a Jana, né, com a minha esposa, assim, ela, cara, vai. É uma experiência, vai ser uma experiência boa, tu vai curtir, tenho certeza. Outros amigos trabalhavam lá também, né? Eu fui pedindo indicações, assim, o que vocês acham e tal. Muitos disseram, olha, não vai, outros, vai. E era pra criação de redes também? Era pra cuidar das redes sociais, né? Voltado pras redes sociais. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora, falar um pouquinho do Camilo criança. Tu nasceu lá no início da década de 80, que pra mim, que sou oitentista, é uma década de ouro, assim, tipo, das últimas infâncias genuínas, felizes, assim, de rua. Compartilhamos do mesmo sentimento. Né? Então, me conta o que tu lembra, assim, o que marca essa tua infância e como é que era constituída a tua família, com quem que tu cresce na tua volta? Cara, eu sou filho adotivo. Eu cresci com um casal de idosos, né? E os meus irmãos, a gente tem uma diferença de idade muito grande. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Aí eu tive, amigos assim, que a gente tinha uma química muito legal. A gente aprontou demais, assim, muito. Aonde que vocês moravam? Aqui em Santa Maria? Eu morava na Riachuelo, né? Mas a gente se encontrava ali no Itaimbé, ali perto da Tuiuti, ali. E... Os patotinhas do... tipo, o filme Os Goonies do Itaimbé. A gente sobreviveu, assim, a raiva dos vizinhos, assim, sabe? Aí tem muita gente que ainda... De repente eu estou aqui me denunciando, me entregando agora, mas fomos nós que aprontamos ali algumas coisas na década de 90. E foi uma infância muito saudável, assim, né? Não tem como não ser saudosista, né, cara? Então, essa passada com os amigos pela rua, assim, eu colhi muitos frutos legais, né? Tenho irmãos, assim, de sobrenomes diferentes, assim. E em casa, cara, o contato com o meu irmão, assim, é mais forte, né? As minhas 3 irmãs, a gente tem muito pouco contato. Uma faleceu há pouco também, assim. E os meus pais também, os 2 já faleceram, né? Então,
não deu tempo deles verem, assim, tudo isso que tá acontecendo, assim. Às vezes nós até... estão vendo, certamente. O cara dá uma trancada na voz, mas é legal. Vou deixar tu respirar um pouquinho, porque a gente tem um depoimento que vai denunciar essa fase dessa vida e essa infância, se foi muito aprontosa. E vamos ouvir o nosso primeiro depoimento da tarde, do nosso diagnóstico. Mas falar do Camilo é uma coisa que só se fala do bem. É amigo de todos, gosta de ajudar as pessoas, gosta de ajudar as pessoas. Cara que todo mundo gosta dele. Na infância dele, ele gostava muito era de correr atrás das galinhas. As galinhas nem podiam, mas quando sabia que era fim de semana que ele vinha, as galinhas já ficavam tudo se espiando aqui. Camilo estava já produzindo o filme A Fuga das Galinhas, quando era piá. De quem é essa voz? Meu irmão, essa história das galinhas, só ele, né? Ele que era dono das galinhas, né? Se alguém tinha como saber disso, é ele, né? Como é que é o nome do irmão? É o nome dos meus 2 avós, né? José Frederico. Joia. E vindo agora mais para tua parte profissional, tuas primeiras experiências, por que publicidade e as tuas primeiras experiências em Santa Maria? Eu vou ter que resumir isso, assim, não é fácil, mas assim, eu comecei estudando normal, né? Primeira série, primeiro grau no Coração de Maria, fui pro João Belém, no João Belém eu fiz o primeiro grau, fui pro colégio agrícola, né, com meu irmão pra fora, minha mãe tinha uma propriedade rural, e meu caminho é na roça, né, e gostava muito de ir pra fora, mas é aquela coisa, né? Morar lá fora, viver daquilo é uma coisa, e eu não sabia disso, né, na época. Então, não, isso aí, vou aproveitar a chance e vou abrir uma lavoura. Aí a minha experiência no agrícola, assim, não foi muito legal. Tinha algumas cadeiras e alguns professores que gostavam de judiar da gente, né? Eu, cara, não, tô fora. Aí eu fui pro Maneco, onde eu tinha mais amigos, assim, tudo, né? O Manecão lá. Aí do Maneco eu saí, fui pro quartel, do quartel terminei o quartel, fui pro cursinho, do cursinho passei insistindo na vida agrícola. Fui fazer zootecnia daí. Aí na zootecnia eu fiz 3 semestres, assim, daí eu vi que eu fazia mais camisa dos cursos e adesivo dos cursos do que estudar. Ia pras festas, né? Fazia comunicação da zootecnia. Assim, mas né, nem de longe, assim, passava na minha cabeça que né, eu tinha jeito pra coisa, assim, né? Até achava tudo muito tosco, mas a galera gostava. Comecei a aprender um pouco de Photoshop e tal. Aí tentei muitas coisas, né? Tipo, passei pela zootecnia, fiz técnico em informática, tentei comunicação, ciências econômicas na Federal, fiquei de suplente. Aí um dia uma amiga falou, tu é muito parecido com um fulano lá, amigo de uma amiga dela, assim, namorado de uma amiga dela. E ele se achou na publicidade, por que tu não faz publicidade? Eu, né, vou fazer publicidade, então. E minha mãe tava odiando isso tudo, né? Na verdade, assim, eu achava que ela odiava, mas ela me apoiou muito, né? Desde a primeira vez que eu falei pra ela, eu quero fazer publicidade. Na verdade foi um alívio, né? Porque ela ouviu da minha boca que eu queria estudar alguma coisa, né? Porque eu tava meio indeciso, assim, não, vamos lá, né? Aí dando as possibilidades me ajudou e foi um caminho, assim, que eu me realizei, né? Eu realmente gosto muito do que eu faço, assim. Foi um caminho muito legal, assim, e pra te ver, né? Como eu não fiz teste vocacional nem nada. Mas quem me conhecia pegava pelo feeling que eu tinha jeito pra coisa, né? Então foi assim que... Não, e toda essa troca aí, ela deve ter adquirido uma memória, uma bagagem, porque se tu saiu da zootecnia para ciências econômicas e foi parar na publicidade. Eu até tenho um grupo de amigos que a gente jogava medalha de honra, né? A gente foi até campeão nacional em 2002, assim, e cada um de um lugar do país, assim, e a gente conversa, é o único grupo que eu falo política, porque a gente tem não sei como a gente criou esse vínculo, assim, então a gente discute muito. E eles me chamam, né, de database, porque qualquer coisa do pitaco. Mas porque realmente faço redes sociais para uns quantos clientes, assuntos diferentes, tudo. Então ajudou realmente no processo de conhecer um pouco de cada área, assim. Nós falamos do sucesso do Instagram da prefeitura, né? Mas sabemos que tu faz as redes sociais de outras várias empresas, já trabalhou com grandes marcas também.
Tu nota que na pandemia as pessoas se atentaram mais para as redes sociais, a gente que trabalha com essa parte dessa comunicação online, tu percebe que deu uma virada de chave, as pessoas que não davam bola para as redes sociais no momento em que tudo fechou e aí foi o momento delas enxergarem? Tu acha que existiu esse momento? Eu acho que sim, olha, acompanhando aqui, né, do nosso... Da nossa pequena Santa Maria, assim, desse universo que a gente acompanha as redes, assim, mais próximos, assim, eu acho que a pandemia foi a consolidação, assim, das redes, né? Porque eu lembro muito bem, assim, do processo, desde quando eu entrei de estagiário numa agência, né? Na primeira agência que eu participei, que foi a Publicitar lá, não tinha praticamente nada online, assim, né? Tudo, as demandas eram off, eram tudo impressos, anúncios, cartazes, outdoors. E quando as coisas foram migrando para posts, né, foi meio que assim, um revolucionário, né? Tanto que até as redes se adaptaram, né? Eu lembro que o formato do Face, assim, era bem diferente do que é hoje, né? O finado Orkut também, assim. Então, eu acho que com a pandemia, com certeza, foi uma consolidação. Tu citou aí a tua primeira experiência na publicidade, que foi numa agência daqui de Santa Maria. Nesse contexto, acho que tem mais um depoimento aí. Vamos ouvir, vamos ver se tu reconhece essa voz. É sempre especial pra gente nós vermos aqueles talentos que começam a aflorar perto de nós, né? Aquelas pessoas que chegam ou para fazer um estágio ou para trabalhar conosco no início da sua trajetória profissional, no início da sua carreira, e depois despontam e aparecem para o mundo inteiro. Esse é o caso do Camilo. É um cara talentoso, sempre demonstrou o talento dele, sempre uma pessoa dedicada e essas coisas não acontecem por acaso. Se o Camilo atingiu o ponto que ele conseguiu atingir, certamente é porque ele continua sendo um trabalhador, um cara que está sempre buscando mais, e eu tenho certeza que o sucesso que ele está atingindo agora, além de não ser por acaso, isso é só o começo, tem muito chão pela frente, muita estrada para rodar, e a gente ainda vai ver muito, ouvir falar no nome desse cara e vai aplaudir muito, como eu estou fazendo agora. Camilo, aqui um grande beijo meu, um grande abraço meu, parabéns pelo trabalho, segue em frente, meu querido. Quem é o dono dessa voz, Camilo? Seu Armandinho Ribas. Um cara que, assim, um talento para criar incrível, assim, senso de humor. Foi o meu primeiro trabalho na área, assim, e muitas histórias para contar daquele ambiente lá, porque além do Armando, né, que era um cara, assim, ó, muito alto astral, assim, sempre com uma sacada. Até eu sempre me refiro a ele como um cara da criação, sem referência, né? E o resto da equipe era muito legal. Então foi um ano em que eu trabalhei lá muito, muito massa, deixou saudade. E eu sei que hoje não, depois daquele período assim, a publicidade deu um passo gigante com uma nova sede e tudo, assim. E é muito bom ouvir a voz dele, assim, saber que ele tá acompanhando o trabalho, porque com certeza fez parte da história. Que joia, Armando Ribas Neto, inclusive estará no DNA na próxima quarta-feira, nos acompanhe, quer dizer, sem ser nessa quarta, da outra semana, dia 12, se eu não me engano. E vamos seguir aqui, tu tinha falado antes também que tu fez muitos amigos e que tu tem irmãos com sobrenomes diferentes. Vamos ouvir mais uma voz, de repente, será que é um dos irmãos perdidos por aí? Vamos ouvir. Quem é o Camilo para mim? Isso é uma pergunta, tem um lado fácil e o lado difícil. O lado fácil que é um dos caras mais bacanas que eu conheci na vida, um cara do bem, extremamente engraçado, espontâneo, com inúmeras histórias para contar. Se fosse contar aqui eu ficaria dias contando, daria muita risada. E o lado difícil é que quase 28 anos aí de amizade, a gente está um pouco distante hoje fisicamente, então bate volta e meia uma enorme saudade, mas é um cara que eu tenho uma enorme estima, enfim, desejo tudo de bom para ele
um irmão que a vida me deu, de coração, que eu amo muito. De quem é essa voz? Deixa eu tomar um gole. Que bateu emoção forte agora aqui nos estúdios do DNA. Esse é o Simon. O nome dele é o Simon. Cara, não tem como não se emocionar, né, cara? Porque quando a gente cria vínculos, assim, com pessoas diferentes, né? Tipo, ele é um engenheiro civil, tá em Santos lá e tal. Mas a gente lembra da origem, né, cara? E lá na origem é emocionante. Valeu, Simon, valeu mesmo. Vamos deixar esse cara respirar um pouquinho, vamos chamar mais um intervalo, em seguida a gente volta com mais DNA. De água aqui. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. A reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe regras de transição para os benefícios do INSS que mudam todo ano, sendo a aposentadoria por idade um dos benefícios afetados. A regra de transição da aposentadoria por idade impõe um aumento na idade apenas das mulheres, que passarão a contar com a idade mínima de 61 anos e 6 meses a partir de 1º de janeiro de 2022. Aos homens, são exigidos os mesmos 65 anos de antes da reforma. Além da idade, atualmente a regra geral exige pelo menos 15 anos de tempo de contribuição previdenciária para a concessão do benefício. Em resumo, a idade da aposentadoria das mulheres era de 60 anos em 2019 e está aumentando 6 meses a cada ano, sendo que será fixada definitivamente em 62 anos a partir de 2023. Se tiver dúvidas previdenciárias, procure um advogado de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. No sábado e no domingo, com Plantão Bay em 4 edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga. DNA. Cassiano Cavalheiro, Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo aqui ao lado da minha colega Camila Cunha e do nosso entrevistado de hoje, o publicitário Camilo Moreira Licínio. É assim que fala o teu sobrenome? É, Licínio. Não vai conhecer outro. O DNA tem parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos, petiscos saborosos no shopping Praça Nova. E eu queria chamar mais um depoimento, que a gente falou bastante aqui, né, da atual equipe, que o Camilo faz parte e tudo mais. Acho que esse depoimento conversa um pouquinho sobre esse contexto. Vamos ouvi-lo.
Bom, eu conheci o Camilo em 2018 e o curioso foi que a situação, né, que nos aproximou, que levou a gente a trabalhar junto, era um trabalho muito sério, assim, era uma campanha eleitoral, uma campanha para deputado federal. E claro, ali eu já percebi a qualidade do trabalho do Camilo e depois, né, acho que 1 ano e pouco depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele de novo, de chamar ele para integrar a nossa equipe. Bom, o Camilo, a gente tem muitas coisas em comum, né? Nossa paixão pelo Grêmio, a gente tem famílias lindas, né? Ele tem o Conan, eu tenho o Joaquim, mas o que a gente tem em comum, que para mim é mais bacana, é o nosso senso de humor, assim. O Camilo é parte, né, do trabalho dele, né? Essa veia criativa. Mas eu que não domino as ferramentas, né, não entendo nada de Adobe, dessas plataformas aí, eu pelo menos me solidarizo do bom humor. O Camilo é parecido comigo, que perde o amigo, mas não perde a piada, né? Até em situações de reuniões, assim, a gente sempre fica quase numa competição para ver quem solta o trocadilho primeiro. Então, de sempre largar uma piada para descontrair, para dar uma quebrada no gelo. Então, o Camilo é um baita profissional, é um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito e que tem essa convivência muito prazerosa, né? Falar com o Camilo é sempre falar sobre alguma bobagem, dar risada, enfim, tornar um ambiente mais leve, apesar, claro, de o nosso trabalho ser muito sério, né? E de o trabalho dele, no final, ser muito sério. O pessoal acha que o Camilo vive só de meme, não. O Camilo tem um trabalho muito sério e que o meme tem uma responsabilidade muito grande justamente por isso. Então, posso mandar um abraço no final, mandar um abração pro Camilo aí, beijo pra Jana, beijo pro Conan, pra essa família linda que eu gosto muito. Quem é esse cara? Esse eu, mensalmente, o responsável por assinar a folha do dia 5 ali, né? O checkpoint, né? O meu chefe, o secretário Ramiro Guimarães. Tudo que ele falou é verdade. Tô tentando pensar num trocadilho aqui agora, mas não tá fluindo, mas é verdade. Mas, Camilo, voltando então, né, às redes sociais da prefeitura, quando a gente fala em estagiário, normalmente as pessoas remetem a alguém que está, de fato, fazendo um estágio, alguém mais novo, e não é o teu caso, né? Não. Tanto que ontem eu disse para uma amiga minha, eu vou lá na rádio, a gente vai entrevistar o estagiário da prefeitura. E ela disse assim, e eu disse, mas ele não é o estagiário, ele é o responsável pela parte da direção criativa. Sim. E tal. E ela, como assim ele não é o estagiário? Então explica pra gente o porquê. Essa história de estagiário não foi também nada pensado, assim, né? Foi um movimento que ocorreu de fora para dentro das redes, assim. Porque à medida que os posts mais descontraídos iam entrando na nossa timeline, a galera... alguém começou com essa história de estagiário. O estagiário tá demais, hein? E eu, né, a gente tava conversando nos bastidores aqui, eu acho que é uma herança das páginas de futebol, porque se for acompanhar os perfis dos clubes, assim, tem muita tiração, tem muito sarro, e geralmente quando foge um pouquinho da linha do convencional, o post, assim, a postagem, assim, coloca a culpa no estagiário. Né? Sim, de jornais, fazer comunicação é muito comum muito também. Muito comum, Então a gente só pegou a onda e surfou ela, né? A gente criou um personagem fictício, trabalhamos em alguns posts mais elaborados com a persona do foto estagiário. Dele, né? Mas aconteceu ao contrário disso, porque normalmente diz assim, hoje, como tu disse, né, o estagiário errou. Nos posts da vacina da prefeitura, a gente ouvia que o estagiário merecia um aumento. E como é que o prefeito surgiu também como estagiário? Como é que foi essa ideia? O vídeo que o prefeito Jorge Pozobon aparece dizendo que o estagiário enlouqueceu foi a baixa das idades da vacina, né? Do 14. Primeiramente, deixar claro aí a Globo, né, que estão perdendo um grande ator, né? A Malhação, se tiver agora esse ano, aí não sei se está tendo, mas olha aí, vai ser uma revelação. O Jorge, ele ficou sabendo da ideia e na hora ele comprou, né? Mas a ideia de fazer o vídeo foi uma referência também, na mesma época o Messi estava sendo apresentado no PSG, né? E eles fizeram um mega evento, assim, do Messi, né? E foi meio que
um drone com aquele FPV, a pessoa andando pelo estádio, até chegar nele no meio do gramado. Nossa, procurem no YouTube que vocês vão achar. O Botafogo tentou fazer algo parecido com um cara lá, não lembro o nome, assim, e ficou muito engraçado, com a qualidade questionável, mas com um teor muito legal. E aquilo ficou na minha cabeça por alguns dias, assim, tal. E na hora que surgiu essa ideia de fazer, na verdade surgiu a demanda, né? Porque a demanda é assim, a Secretaria de Saúde avisou que vamos baixar a idade, né? Vamos pensar em algo. E eu, chegou a hora, né? Vamos trazer o Messi santamariense aí à tona agora, né? E num banho, tomando banho, eu tive ideia de eu dividir com os amigos, assim, com os colegas do time web ali. Todos eram risados, todos falaram que vai ficar legal e a produção foi do Gui, né? Temos um cameraman, alguém expert em filmes, né, lá. E ele fez a mágica acontecer lá, foi muito legal. Eu acho que foi muito bom. Acho que foi um dos de maior alcance. Muito bom. Que joia. Nesse contexto eu tenho um depoimento aí, vamos ver se tu vai reconhecer. Não sei, não é uma voz muito conhecida, mas de repente tu assimila. O Camilo é essas pessoas diferenciadas que aparecem na nossa vida. Eu quero agradecer de coração, em meu nome, em nome do Rodrigo Décimo, nosso vice-prefeito, o trabalho profissional inovador do Camilo. Ele veio trazer aqui para dentro da cidade de Santa Maria, para dentro da prefeitura, um reconhecimento, inclusive de fora de Santa Maria, de fora do Rio Grande do Sul, de pessoas do Brasil, reconhecendo a inovação do trabalho da comunicação. E a comunicação, todos os dias, ela está se inovando. E o Camilo teve esse papel fundamental. Inclusive, quando ele escolheu para eu ser o estagiário, né? Quando a gente estava anunciando a vacina. Então, obrigado de coração, Camilo, pelo teu trabalho. Não é só o Pozobon, nem o Décimo que agradece, é a cidade de Santa Maria. Se hoje a gente tem sido um sucesso absoluto na vacinação, passou pela inovação do teu trabalho. Muito, muito obrigado de coração. E aí, Camilo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu sou o Jorge. Ou o estagiário. Ou aquele que ocupa o lugar do estagiário, lá nas horas em que o estagiário não está. Viu? Então, é muito legal ouvir isso do Jorge, porque quando eu entrei na prefeitura, ficou bem claro pra mim, quando eu tomei a decisão de que eu ia jogar limpo com eles, né? Eu não sou filiado a nenhum partido, meu trabalho é completamente técnico, e a conversa que eu tive, o Jorge não estava no momento, mas eu representava ele, o Ramiro e o Guilherme Cortez, então, na época, o chefe da Casa Civil, e eles, cara, tu vai vir aqui pra trabalhar, esquece política, me deram carta branca pra me pensar em tudo, assim, então, isso me tranquilizou muito, porque, né, hoje em dia falar de política não é fácil, né? Por mais que, quando a gente já fala que trabalha na prefeitura, a gente ouve reclamação, né? E eu sei que, assim, as redes ajudaram a dar uma amenizada nisso, porque foi pro topo, assim, da preocupação, a vacinação e a pandemia. Eu sei que a gente saiu legal tanto na parte de comunicar, quanto os eventos com a Secretaria de Saúde, que merecem, salvas e salvas de palmas, né? Os voluntários, todos, assim. Enfim, quero deixar esse agradecimento a ele, a equipe dele, né? Desde o primeiro dia, deixaram bem claro pra mim, assim, que a minha preocupação não era só técnica. Que joia. Me diz uma coisa, a gente tá nos últimos minutos, eu pedi que tu seja meio ligeiro, apesar do assunto ser muito, né, comovente, que é o Camilo pai. Conta pra mim como é que nasce o Camilo pai e o porquê Conan. Se é em função do Conan o Bárbaro. Cara, é difícil, sim. Falar do porquê do Conan é fácil, né? Na verdade, a gente, quando a gente soube, né, que a gente não tava grávida, a gente conversou. Tá aí agora o nome, né? Não, chega de João, chega de Roberto, nada contra vocês, Joões, Robertos. Mas o mundo precisa de alguém diferente, alguma criança que fuja de. Passou muitos Enzos, passaram-se muitos, né? Carlos Eduardo, eu tinha muito colega Carlos Eduardo. Então vamos inovar. Então a gente tentou fazer alguns links, buscamos a origem do nome, né? Lá na etimologia, eu acho, assim, não, na etimologia não. Mas da onde saiu esse nome, né? E Conan significa filhote, pequeno filhote de lobo, alguma coisa assim. E quando a gente leu isso, a gente, vai ser legal. É um nome de impacto, alguém assim.
Já abre portas pro exterior também, né? Que lá fora o Conan já é um nome mais aceitável, assim, né? Então já estamos tentando colocar lá em Harvard, hein? Nossa parte a gente já fez, agora é contigo, né? Então foi muito fácil, assim, de escolher o nome. E ser pai, cara, assim, ó, eu conheci a Jana no momento em que eu tava me despedindo de muita coisa. Inclusive da minha mãe, né? Aí eu fiz um contrato, assim, com muitas coisas, sabe? Vou deixar tu ouvir esse depoimento antes de tu falar. Vamos lá, já tá bem emocionado. Preciso respirar. Vamos ouvir esses 2 depoimentos para encerrar essa tarde de emoção aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o Camilo filho, o Camilo pai e o Camilo companheiro, que talvez sejam fáceis de um Camilo que poucas pessoas conheçam tão a fundo. O Camilo filho foi aquele que segurou a mão da mãe quando ela mais precisava, que cuidou, que amparou e que esteve junto. Aquele que foi suporte, aquele que consolou e deu segurança. O Camilo pai é aquele que segura a mão do filho, aquele que, através dos seus passos, transmite segurança, direção e exemplo. E o Camilo companheiro é aquele que segura a minha mão. É aquele que eu sei que não importa o que aconteça, eu vou poder contar. E que, através da sua força moral e da sua dedicação, fazem com que eu também queira ser melhor a cada dia. Eu o amo muito, eu o amo além da vida. E eu tenho muito orgulho, admiração e respeito por este homem. Eu te amo, meu amigão. Ai, que lindos os depoimentos. Camila enxugando as lágrimas, botou até um óculos escuro aqui. Piorou. Ah, cara, eu vou terminar a minha frase ali. Era uma época que eu tava me despedindo de muitas coisas, né? Do meu emprego, que eu tinha na época, assim, que eu ia começar um outro emprego, empreender na comunicação. Eu tava me despedindo da minha mãe, eu tava me despedindo de muitas coisas, e eu decidi, assim, ó, depois de todas as experiências, né? A mensagem que fica hoje pra mim, assim, ó, é que a gente é uma metamorfose. Eu aprendi muita coisa durante esse tempo. O Camilo, de muitos anos atrás, é uma pessoa, assim, ó, que em algum lugar ele tá, mas a gente eu não sou mais o mesmo. Aconteceu muita coisa, assim, ó. Eu mudei muito, e em momentos como ouvindo meus amigos, lembrando essas memórias, eu faço a conexão de volta. Eu consigo interagir com aquele Camilo de novo, assim. E eu fiz contratos, assim, pra minha vida, né? E tudo, assim, ó, se não tem alguma coisa que valha realmente a pena, que eu possa me entregar, que é o caso da prefeitura, que eu faço trabalho que eu adoro, assim, dos meus clientes, tudo, assim, ó, eu não vou levar isso adiante. Então, vocês que hoje trabalham comigo saibam que são muito especiais, né? Que realmente eu quero estar junto. E ter um filho foi sacramentar, assim, que eu preciso realmente virar a chave, e mais do que nunca agora, posso continuar? Que nesse ano, assim, eu vou dar mais um passo, que é voltar a fazer um contrato comigo, cuidar da minha saúde. Depois da pandemia, eu acho que todo mundo tá com algum problema, né? Se não pirou de vez, tá com algum problema cardíaco, enfim. E é isso, gente. Eu acho que a jornada é longa, a gente vive um eterno aprendizado, e a gente precisa aprender com tudo que acontece pra realmente viver um novo ciclo. Camilo, um bate-bola, jogo rápido, porque a gente tá assim, estouradaço. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Uma palavra. Meu filho. Tem algum arrependimento? Não ter terminado zootecnia, não ter me formado. Uma ambição? Cara, eu acho que viver no exterior por um tempo. O que te traz paz? Campo. E o que te tira paz, que tu não pode ver? Injustiça. Ser pai é a cereja do bolo. E definir o Camilo por Camilo, quem é? Em uma palavra. Eu sou um viajante. Eu andei por tudo
E não sei onde é que eu vou ir amanhã. Esse é o Camilo, então, uma das cabeças por trás do estagiário dos memes da comunicação da prefeitura, que levaram tanta gente aí aos caminhos da informação até a famosa e tão quista vacina em 2021 e agora em 2022, que vocês criem cada vez mais, que deem cada vez mais boas notícias pra gente repercutir. E que consigam influenciar mais pessoas a se cuidar, né? A passar a notícia de uma maneira que todo mundo consiga entender, de uma maneira mais leve, que chegue ao máximo de número de pessoas possíveis. Acompanhe o site da prefeitura. Isso aí. É o dever, assim, o número, depois de escovar os dentes, sentar na frente do computador e olhar o site lá. Compartilhar as publicações para mais pessoas ficarem sabendo também, acompanhar né? o calendário. Obrigadão, amanhã a gente volta com mais Obrigada, DNA. Camilo. Tchau, Eu tchau. agradeço.